Olá, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na área da educação. Eu acredito que é o mais presente em si, em tudo o que você vai fazer, em escola, em todo o currículo pedagógico em si. E acredito que ele é o mais importante, é o que passa mais despercebido, né? Que seria a mediação docente. Mas então, o que seria essa mediação docente? É a atividade do comportamento do professor que se coloca como um incentivador ou motivador da aprendizagem. Como seria isso? No caso, ele seria uma ponte rolante entre o aluno, né, que seria o aprendiz, e a aprendizagem em si, né, que no caso seria alguns conteúdos ou algo assim, ou todo um currículo pedagógico que seria utilizado em algum curso, em alguma disciplina ou algo assim. Então, o professor, ele exerce esse papel de mediador do diálogo da aprendizagem, né? E o diálogo em si, ele é bastante destacado, né? O professor em si, ele incentiva, trabalhando toda essa troca de experiência, né? Incentivando o debate e a proposição de situações e exemplos durante um curso ou alguma disciplina, né? Seja ele online, seja ele presencial, online presencial, né? Então, qual seria o papel do professor, né, em si? Então, cada professor produzir e orientar atividades didáticas, né, necessárias para que os alunos desenvolvam seu processo de aprender, né, auxiliando-os em sistematizar os processos de produção, de assimilação de conhecimentos, ele coordena, problematiza, né, instaura o diálogo entre os alunos, né, em si, né, promove grupos, e isso é assuntos que a gente vai trabalhar mais à frente, né. Então, o professor em si, ele está exercendo esse papel, né, de mediador, um mediador docente, e ele passa totalmente despercebido, né? Porque a gente já tem essa figura do professor como mediador. Mas é aí que está, né? A mediação docente online em si, ela acontece, né? Ocorre por diversos dispositivos, né? Que viabilizam essa comunicação, né? Então, você pensa que é uma ferramenta, ou algo assim, um fórum, ou alguma ferramenta online que ajuda todo esse processo de aprendizagem, né? Então, o professor esse papel de mediador, mediador docente online, que incentiva a aprender, utilizando essas ferramentas, né? Que favorece o diálogo e a participação dos estudantes, né? Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de aprendizagens. A princípio, iremos focar em três tipos: a tutoria reativa, a partilhada e a cooperativa. A tutoria reativa é aquela em que o mediador docente ele age como um sanador de dúvidas. Como assim? Ele separa, por exemplo, 2 horas por dia ou 2 horas em um determinado dia da semana para ficar disponível para os alunos chegarem até ele e sanarem todas as suas dúvidas. Dessa forma, ele sana as dúvidas dos alunos, mas apenas de alguns alunos específicos, daqueles que se disporem a ir até ele. Um outro tipo é a partilhada. É aquele em que o mediador docente ele atua como um colega, ele incentiva o diálogo entre a turma, ele tenta transformar a aula em um momento mais dinâmico, em que conversa com a turma, propondo assim uma aula mais dinâmica e menos enfadonha. E o terceiro tipo, seria o colaborativa, é que o mediador ele age como um promotor de equipes. Como assim? Ele promove que os alunos façam pequenas equipes, grupos de estudo, em que os alunos eles troquem conhecimento entre si, de modo a um autoaperfeiçoamento, e com isso, por meio de tanto aprender quanto doar conhecimento, possam melhorar ainda mais. O mediador docente é responsável por agir com abordagem mediadora pedagógica.
tendo como foco auxiliar o aluno na aprendizagem. Mediação pedagógica é a atitude, o comportamento do professor que se coloca como incentivador ou motivador da aprendizagem, como uma ponte entre o aprendiz e a aprendizagem, destacando o diálogo, a troca de experiências, o debate e a proposição de situações. O mediador coordena as práticas dos alunos na construção de seu conhecimento em grupo. No artigo Mediação Docente Online para Colaboração, Notas de uma Pesquisa Formação de Cybercultura, é ressaltado a todo momento o papel do professor mediador. O mesmo é responsável por articular diálogos com e entre os alunos, interligando ideias deles, partilhando reflexões e debates. Um próprio exemplo disso é o fórum, que dá para ser acessado em qualquer plataforma da instituição, tipo o Moodle, que a UFPB está usando. Mas por mais que o fórum seja um meio de pôr em prática a relação entre todos, possa interagir com as respostas de todos, ainda há de acontecer do aluno ficar centrado ao professor, não tendo assim um diálogo entre o aluno e o aluno, acarretando a não interatividade dos alunos e a colaboração dentro do fórum. E é aí onde o professor mediador age, criando linhas de conversa onde todos se sintam à vontade em interagir, gerando assim interatividade que promove a aprendizagem do aluno. Modalidades de ensino. Bom, a primeira modalidade que eu vou falar é sobre a EAD. E como a própria sigla fala, é educação à distância. Normalmente essa sigla é usada para identificar a modalidade de ensino, que ocorre através de um ambiente virtual, o AVA, que é como é abreviado. Nessa plataforma é onde ocorre a maioria das interações para o ensino. E como um curso presencial, o aluno tem atividades e avaliações a cumprir, como nos outros presenciais tradicionais. Porém, por se tratar de um modelo online, o aluno pode organizar sua própria rotina e os turnos de estudo sem precisar cumprir horários estabelecidos de aula. Apesar de se tratar de uma educação EAD, existem polos de apoio presencial para realizar diferentes tipos de encontros presenciais, como apresentações de trabalhos, relação de provas finais e aulas práticas em laboratório. Estarei falando para vocês agora sobre o e-learning, que é um ensino totalmente online. Bom, o e-learning é uma modalidade de ensino de educação através do qual é necessário o uso de um ambiente virtual de aprendizagem, como o EAD. Ele necessita dessa ferramenta. Na maioria das vezes, o e-learning é disponibilizado através de uma plataforma e-learning. Eu posso falar 4 tipos de plataforma e-learning, mas primeiro, por que a plataforma de e-learning é tão importante? No caso, a ferramenta é essencial para garantir o bom aproveitamento dos alunos e uma boa gestão do curso por parte dos tutores, EAD e professores. É importante falar que nesses tipos de cursos EAD, sempre existe um professor e alguém para auxiliar os alunos em questão de dúvidas. O professor não é responsável por tudo. No caso, os tutores são os responsáveis. Com isso, agora, eu vou poder falar para vocês quais são os tipos de plataforma e-learning. A primeira plataforma que eu posso falar para vocês é a plataforma e-learning em nuvem, que é baseada em um armazenamento em nuvem, tendo todo o conteúdo desenvolvido para o curso, como dados e documentos armazenados, num sistema centralizado, podendo ser acessado em qualquer lugar e hora. A plataforma e-learning é instalado, nesse caso, a plataforma e-learning em software instalado. Plataforma e-learning em software instalado. Nesse caso, o empreendedor adquire um software para ser instalado na sua rede, sendo uma solução profissional, tendo como grande vantagem ter reparos e demanda atualizações, o que também pode ser uma desvantagem, caso seja cobrado por isso, ou seja um período pedido pelo comprador. No caso, na plataforma de software instalado, se o comprador quiser uma nova funcionalidade, se não tiver dentro do contrato de compra ou de aluguel,
e pode ser cobrado um pouco a mais. Temos também a plataforma eLearn SaaS. Nesse tipo de plataforma, o eLearn estão as ferramentas conhecidas como SaaS, que é Software as Service, ou SaaS, Software como Serviço. Neste caso, a ferramenta está disponível online e é mais econômica em comparação a plataformas em software instalado. Além disso, há uma vantagem importante das plataformas eLearn web. Os fornecedores são inteiramente responsáveis pela manutenção do sistema, atualizações de diversão, suporte ao usuário. E por fim, temos a plataforma e-learning gratuita. Essa plataforma e-learning é recomendada para quem não tem verba para investir em alternativas pagas. Nesse caso, a solução é apostar em uma plataforma e-learning gratuita. A vantagem, é claro, é a ausência de taxas agregadas. Entretanto, a plataforma gratuita são, em via regra, mais rústicas, necessitam de conhecimento em programação para qualquer personalização e, em geral, não fornece suporte para os usuários, o que pode converter em um verdadeiro prejuízo. Logo, com isso, podemos concluir que o e-learning é caracterizado pelo distanciamento físico entre o aluno e o professor, mas há sempre uma flexibilidade de tempo e espaço, visto que ambos os envolvidos podem interagir entre si em qualquer momento e de qualquer lugar, contanto que tenha acesso à internet. No caso, o e-learning é 100% à distância. Temos também o Blended Learning, que é conhecido também como ensino híbrido. O modelo Blended Learning, ou B-Learning, usa tecnologia de comunicação e informação, com momentos presenciais ou virtuais, o que podemos chamar de modelo híbrido, onde o aluno, além de momentos à distância, cumpre uma carga horária obrigatória em polos descentralizados da instituição, proponente, presencialmente. Essas modalidades buscam combinar práticas pedagógicas no ensino presencial e do ensino à distância, com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos em ambos os ensinos. Temos também o modelo Mobile Learning, ou M-Learning, que é bem parecido com o B-Learn, mas consiste em utilizar tecnologias móveis e sem fio. Por fim, temos o MOOC, que são cursos online abertos e massivos. Os MOOCs, ou MOOC, é um curso online gratuito e em grande escala. Trata-se de cursos geralmente constituídos de palestras e aulas gravadas em vídeo, transmitidas pela internet. Não tem custo algum para quem tem acesso. O uso do material de apoio, ele tem, no caso, o uso de material de apoio, como vídeos, PDFs, links, fóruns, etc. O mais conhecido no Brasil, eu acredito que seja o Coursera. Internacionalmente, tem a Udemy, Udacity, como podemos ver na própria imagem. Bem, nessa última parte, falarei sobre a aprendizagem colaborativa e porque o professor é uma peça principal nesse tema. Na educação online, o docente, o professor, ele deve promover a aprendizagem colaborativa. Ele deve promover. E os alunos do grupo, eles devem interagir e se influenciar entre si, debater no assunto para chegar a um objetivo em comum. Nessas metas compartilhadas, nessa conversação, existem 3 aspectos: a comunicação, a coordenação e a cooperação. A comunicação é caracterizada pelas trocas de mensagem entre os alunos, né? A argumentação, a conversa que eles tiveram sobre o assunto. A coordenação já fica a par do professor, né? Que é o gerenciamento de pessoas, atividades e recursos. A cooperação já é uma junção dos dois, professor e aluno interagindo entre si para chegar a um objetivo em comum. Contudo, a comunicação ela é um termo bem abrangente, né? Dá a entender que comunicação é feito para as massas, para uma grande gama de pessoas. Então, o termo mais adequado seria conversação. Conversação é uma coisa mais pessoal, né? Face a face, uma conversa mais face a face. Como se estivesse conversando com um amigo seu. Nesses tipos de conversação online, nós temos 4 tipos, que é um todos, um, todos e todos um. Um todos seria livros, rádios, televisão, hipertexto. Um seria uma coisa mais professor e aluno.
né? E-mail, SMS, áudio chamada, videochamada. Todos seria mais aquela mensagem no grupo do WhatsApp, uma videoconferência no Meet ou no Discord, um fórum onde todos tiram a dúvida de todos. E todos que é um blog ou um microblog. Na mediação compartilhada, o docente ele deve incentivar a participação de todos, articular o diálogo entre os cursistas e trazer fontes de informação sobre o que está sendo discutido, né? Essa é o papel principal do docente. E essa mediação pedagógica, que é o que nós vamos falar agora, se trata justamente disso, como professor. O professor é o centro de tudo, na verdade. Porque a mediação pedagógica é a atitude, o comportamento que o professor se coloca para incentivar. Ou seja, ele sempre está pronto para abrir a discussão, para ser uma ponte de aprendizagem entre os alunos, para que os alunos não fiquem dispersos. Ele tem um papel, ele tem um papel de coordenação e ao mesmo tempo de descentralizar, né? Coordenando, problematizando, instaurando um diálogo. Na EAD é de suma importância, né? Isso. Por causa do distanciamento físico, é necessário que ele use desses recursos, né? Estratégia e habilidades para aprender os alunos na conversa em questão, não deixar os alunos dispersos. A EAD, ela caracteriza pelo processo de duas mediações. É isso. A mediação humana e a mediação tecnológica. A mediação humana seria o professor, através de tutorias, né? E a mediação tecnológica seria dispositivos que ele ia fazer para se comunicar com os alunos, né? Tanto sincronicamente como assincronicamente. Essas tecnologias utilizadas devem favorecer diversas linguagens para favorecer a aprendizagem. Bem, as perspectivas e os dilemas da EAD. Existem muitas preocupações apontadas pelos professores, como a organização de conteúdos e atividades significativas. Ou seja, o professor tem a constante preocupação em relacionar o conteúdo e as atividades com a atualidade, né? Da atualidade e com a futura área de atuação dos estudantes. Ele tem que fazer essa perspectiva. Promover uma maior autonomia entre os estudantes, né? No caso, o professor não pode simplesmente deixar o assunto lá e deixar que o aluno se vire. O aluno tem sim autonomia de horário, ele tem que promover a autonomia de horário, né? A autonomia que o aluno sempre tem que sempre estar disposto a tirar dúvida do aluno. Ele tem que garantir o processo educativo, né? Ele tem que garantir isso. Existem coisas preocupantes também, como lidar com a cultura do ensino presencial, né? Que é o professor que só deixa o assunto lá e os alunos que se virem. Isso ele tem que lutar contra isso também. E os estereótipos, né? Da concepção tradicional, onde o professor expõe o conteúdo e depois cobra e avalia por meio de testes e provas, como é assim na forma tradicional. E para alguns alunos, o fato de não ter aula da forma convencional leva a pensar eles que não precisam estudar. Então o professor tem sempre estar reforçando isso. E mesmo ele não estando, a autoridade dele não estando presente, mas a autoridade dele está presente sim, e é necessário que se respeite como se fosse uma aula tradicional. Outro aspecto que seria respeitar a dependência do aluno da figura física do professor, né? Só porque o professor não está lá fisicamente quer dizer que ele não tem o controle da aula.
Então, a gente está vendo isso muito atualmente, e só porque é EAD, os alunos pensam que podem fazer o que quiser. Não é assim. E aqui nós encerramos com esse assunto. Desde já, muito obrigado por assistir.